Olá pessoal, vamos agora para a aula de número 7 do nosso curso de Física Básica 1 e o tema dessa aula é o movimento uniforme e a função horária da posição, beleza? Então vamos iniciar falando o que é o movimento uniforme. Vimos nas aulas anteriores que o movimento uniforme é aquele em que não temos variação de velocidade. Por quê? A aceleração é nula. Ou seja, o movimento uniforme é aquele, vou escrever aqui, é caracterizado pela velocidade constante. Ou seja, gente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver um objeto que se move a uma velocidade constante, ou seja, a sua velocidade não varia, isso quer dizer que o movimento desse objeto é uniforme, não varia, certo? E quando a velocidade não varia, a gente diz que a nossa aceleração média é nula, beleza? Então, o movimento uniforme é caracterizado por duas coisas: pela velocidade constante, beleza? Velocidade constante. Esse CTE é a abreviação de constante. E a aceleração média é nula, ou seja, é zero. Por exemplo, qual exemplo de movimento uniforme? Podemos ter, por exemplo, uma rocha no espaço. A gente sabe que se a gente desconsiderar o campo gravitacional, a rocha vai se mover uniformemente no espaço, beleza? Como, por exemplo, também um carro automático. Se eu tiver um carro automático numa trajetória reta, o carro vai segurar durante um bom tempo uma mesma velocidade. Ou seja, vai se mover com a mesma velocidade. Aquele tempo em que a velocidade é constante, não varia, o carro se move uniformemente. Ou seja, é um movimento uniforme. Beleza? Com isso, vamos fazer a representação gráfica da velocidade pelo tempo. Na física é muito comum a gente representar algumas situações físicas graficamente. Por exemplo, vamos representar a velocidade pelo tempo no movimento uniforme. Então, dividir essa representação em três casos. A primeira é quando eu tenho um movimento progressivo. O que quer dizer um movimento progressivo, gente? Um movimento progressivo é aquele em que a velocidade é positiva, ou seja, é aquele em que o corpo, o objeto, se move na direção da trajetória. Então vamos supor que eu tenho uma trajetória aqui e meu objeto se move na direção da trajetória. Então diremos que o nosso movimento é progressivo. Nesse caso, a velocidade é maior que zero, ou seja, é positiva. Se a velocidade é positiva, ela vai estar no eixo positivo do meu eixo V ou do meu eixo negativo do eixo V. Claro que é no eixo positivo, aonde a reta, esse eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical é a velocidade. Então, a velocidade é positiva, então ela vai estar em alguma região positiva aqui, beleza? Então, sabemos que o movimento é uniforme, beleza. Nesse caso, no movimento progressivo, a velocidade é positiva, beleza. Então, qual é o gráfico? O gráfico vai ser uma reta constante, né? Porque a velocidade não varia. Então, vamos supor que aqui é um valor qualquer. Vamos supor que essa velocidade é constante, é 10 km por hora. Por exemplo, 10 km por hora. Então, vai ser uma reta constante nesse valor, 10 km por hora. Não vai variar. Beleza? Porque o movimento é uniforme e porque está no eixo positivo, porque o movimento é progressivo. Beleza? Vamos para o caso agora do movimento retardado. Movimento retardado. O movimento retardado é caracterizado quando o objeto se move na direção contrária da minha trajetória. Nesse caso, a minha velocidade ela é negativa, beleza? Mas ela continua sendo constante. Vamos supor que a velocidade média é menos 15 km por hora. Ué, tem como a velocidade média ser negativa? Tem sim. Beleza? Porque o movimento está sendo
contra a trajetória. Movimento progressivo é quando a partícula, o corpo, se move na direção da trajetória, e quando o movimento retardado é quando o corpo ou o objeto se move na direção oposta da trajetória. Nesse caso, a velocidade vai ser um valor constante, só que no eixo negativo, beleza? Por exemplo, vai ser uma reta constante, tá? E o terceiro caso é justamente para quando o objeto está parado. Ou seja, quando o corpo não se movimenta. Nesse caso, a velocidade dele é nula, é zero. Por quê? Ele está parado. Nesse caso, sabemos que a origem do meu sistema de coordenadas é o zero. Nesse caso, vai ser uma reta que coincide com o meu eixo dos tempos. Por quê? A velocidade é zero. Beleza? Então, essa é a representação gráfica da velocidade pelo tempo do movimento uniforme, tá? Vamos estudar agora a equação mais fundamental desse tipo de movimento, que é a função horária da posição. E o que quer dizer uma função? Uma função, gente, é um objeto matemático que diz o seguinte: se eu der valores para essa função, para essa máquina, ela vai me fornecer outros valores de outra grandeza. Nesse caso, função horária da posição. Isso quer dizer o quê? Que se eu der valores para a hora, para o tempo, eu vou ter valores para a posição. Vamos encontrar essa equação horária da posição, como diz essa função horária da posição. E vamos iniciar da seguinte forma. Vamos supor que inicialmente eu tenho um valor da posição inicial desse carro, chamar de S0, é a posição inicial desse carro. Por exemplo, esse carro se encontra no quilômetro 10 de uma trajetória. E quando eu olho para o meu marcador de tempo, que é o meu tempo inicial, ele está marcando 0 horas, beleza? Vou supor que o tempo inicial é 0 e que a posição é uma posição genérica inicial S0, tá? Aí eu pergunto, depois de um tempo T, quando eu olho para o meu relógio, eu vou ter um tempo T, um tempo genérico qualquer. Qual vai ser a minha posição final? Tá? Qual é a minha posição final? Então, bora obter essa equação genérica. E que equação é essa? Essa equação vai nos dar a posição final a partir de um tempo qualquer, sabendo o nosso tempo inicial, que é 0, e sabendo a nossa posição inicial, tá? Então, vamos lá, vamos obter essa função. Vamos usar a equação da velocidade média. Antes de falar, essa função horária da posição está sendo obtida para o movimento uniforme. Isso quer dizer o quê? Que esse carro está se movimentando com uma velocidade média constante. Ou seja, eu vou chamar essa velocidade média de V, que é uma velocidade constante. Qualquer valor, 10 km por hora, 20 km por hora, só vou dizer que é V. Na física a gente sempre usa letras para representar as grandezas físicas, tá? Então, esse carro se move com uma velocidade constante V, vou dizer assim, velocidade constante, tá? E vamos agora obter essa posição final. Então, usando a equação da velocidade média, que diz o quê? Que a velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. A velocidade média a gente chamou de V, que é uma velocidade constante. Uma velocidade qualquer constante. Delta S é quem? É posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Vamos lá. V é igual. Quem é a posição final a gente chamou de S, tá? A posição inicial a gente chamou de S0, beleza? O tempo final a gente chamou de T e o tempo inicial a gente chamou de 0. Então fica T menos 0 que é T, né? Então vamos lá obter o nosso S. O nosso S se encontra aqui. Então o que a gente tem que fazer? Temos que isolar esse S. Vamos começar pegando esse T que está no denominador da fração, ou seja, está sendo dividido, é o dividendo no caso. Vamos passar para o outro lado multiplicando. Então vamos ter o quê? Vamos ter velocidade vezes o tempo é igual a S menos S0. E para isolar o nosso S, a gente tem que tirar esse S0 daqui.
ele está negativo, né? Passa para o outro lado, positivo. Então vamos ter o quê? Vamos ter que o nosso S vai ficar só, né? É igual ao nosso S0, que passou positivo, mais a velocidade vezes o tempo, tá? E finalmente chegamos na nossa função desejada. Essa função diz o seguinte: eu quero que vocês entendam o que representa essa função, essa equação. Essa equação diz o seguinte: se a gente sabe o valor da posição inicial, é um valor conhecido, beleza? E se a gente sabe a velocidade desse carro, que é também um valor conhecido. Quais são os valores que está variando? A gente sabe que o tempo está variando. E esse tempo variando vai me dar o quê? Vai me dar o quê? Posições diferentes, que é a nossa variável também. Então essa função diz o seguinte: se eu sei a posição inicial e sei a velocidade, eu vou saber todas as posições finais desse carro a partir do meu tempo. Isso quer dizer o quê? Que isso é uma equação e que tem apenas uma variável, que é o tempo. Porque o tempo é a única coisa que está variando, tá? Então, se é uma equação que tem apenas uma variável, a gente diz que a equação ou a função horária da posição é função do primeiro grau, porque eu só tenho uma grandeza variante, que é o tempo, tá? Então, o que essa equação nos fornece? Fornece a posição final de um objeto, sabendo a posição inicial e a sua velocidade constante a partir do tempo. Se eu sei, por exemplo, eu quero saber qual é a posição final desse carro quando o tempo for 5 horas. É só a gente substituir os valores nessa equação que a gente tem a nossa posição final, certo? Então, sabendo disso, vou fazer um exemplo para vocês verem como é que a gente usa essa equação. E esse exemplo é o seguinte. Ele fala o seguinte: um carro parte do quilômetro 20 com uma velocidade constante de 30 km por hora. Letra A. Escreva a função horária do espaço. Beleza? Então vamos lá. Para resolver um problema de física, é bom a gente sempre coletar os dados do enunciado. O enunciado diz o seguinte: um carro parte do quilômetro 20. Ou seja, se parte do quilômetro 20, o meu quilômetro 20 é a minha posição inicial, né? Então eu vou anotar aqui, posição inicial é o 20 km, tá? Com uma velocidade constante, ou seja, se a velocidade é constante, isso quer dizer que o nosso movimento é uniforme, tá? Então se o movimento é uniforme, a gente já pode usar a função horária da posição, do espaço no caso. E ele diz que a velocidade é 30 km por hora, ou seja, a velocidade é 30 km por hora. Aí ele pede para a gente escrever a função horária do espaço. Como é que é a função horária do espaço? É posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vamos agora substituir os valores conhecidos. Posição final é igual a posição inicial é 20, mais a velocidade é 30, vezes o tempo. Beleza? Então essa é a nossa função horária do espaço para esse problema. E daqui já dá para perceber que se eu substituir qualquer valor para o tempo, eu vou ter qualquer valor para o espaço. Ou seja, depois de quantas horas eu atinjo a 100 km? É só a gente substituir. Beleza? Vamos ver como é que se faz isso. Letra B. Qual a posição final após 2 horas? Tá? Então, como é que a gente descobre a posição final após um tempo de 2 horas? Ou seja, ele dá um tempo de 2 horas e quer saber a posição final desse carro. Quem é que a gente vai usar? É a função horária da posição. A gente sabe que a posição é 20 mais 30t. Essa é a função horária. Substituindo esse t igual a 2 horas nessa equação, teremos o quê? 20 mais 30 vezes o tempo, que é 2 horas, né? Outra coisa, antes de eu continuar, é bom sempre vocês prestarem atenção nas unidades. Se a gente olhar para o enunciado, a unidade de distância é quilômetro, que ele está usando, e a unidade de tempo é horas. Ou seja, sempre que a gente for falar de problemas de física, a gente sempre tem que trabalhar com as mesmas unidades. Nesse caso, o tempo que ele deu foi 2 horas, então a gente não precisou converter.
Mas se ele dissesse qual a posição final após 30 minutos, a gente tem que converter esses minutos em hora, porque no enunciado ele está dando em horas, tá? Continuando. A nossa posição final é igual a 20 mais 30 vezes 2 dá 60, né? Isso quer dizer que a minha posição final é igual a 20 mais 60 dá 80. E, nesse caso, a posição final é a unidade de distância, né? Ou seja, 80 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que após 2 horas esse carro se encontra no quilômetro 80. Daqui já dá para ver o quanto é importante essa função. Se a gente souber essa função, a gente consegue saber ou encontrar a posição final de qualquer objeto a partir do tempo. Entendeu? Então vamos para a alternativa C. Qual o tempo necessário para o carro chegar no quilômetro 110? Nesse caso, a gente está fazendo o contrário da letra B. Eu estou dando a posição final, estou dizendo que a posição final é o quilômetro 110 e quero saber qual é o tempo necessário para eu chegar nessa posição final. Quem a gente vai usar? Vai usar a nossa equação ou função horária da posição, que diz que S é igual a 20 mais 30t. Nesse caso, o nosso S é 110, né? Igual a 20 mais 30 vezes t. Caímos numa equação do primeiro grau, que tem uma incógnita. Como é que eu resolvo? Pego todos os elementos que está somando, subtraindo e passo para o outro lado. Nesse caso, a gente tem que isolar o tempo, né? Então, pego o 20, tá positivo, passo negativo. Então, fica 110 menos 20 igual a 30t, tá? 110 menos 20 dá 90, que é igual a 30 vezes t. O 30 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Logo, o meu tempo é igual a 90 dividido por 30. Logo, o tempo é igual a 90 dividido por 30, eu posso cancelar esse zero com esse zero. Fica 9 dividido por 3, que vai dar 3. E qual a unidade de tempo que está sendo usada? Horas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o tempo necessário para esse carro que partiu do quilômetro 20 e quer chegar no quilômetro 110, o tempo necessário para isso ocorrer é 3 horas, tá? Então, com esse exemplo já deu para ver o quão é importante essa função horária da posição.